Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus não nos escolheu por sermos capazes, mas nos capacita à medida que obedecemos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a olhar a nossa vida lá atrás, nós não conseguimos encontrar razão para que Deus tivesse nos escolhido. Parece que existiam tantas pessoas melhores, mais capazes do que nós para fazer o serviço que nós fazemos hoje, anunciar o Evangelho de Deus a todas as pessoas que ainda não conhecem Jesus de todo o coração, ou que vivem na escuridão, ou pessoas como eu no passado, que não acreditavam no Senhor. Vendo da forma lógica as escolhas que Deus faz, parece que elas não têm razão. Mas nós só vamos descobrindo a razão de acordo com o que nós vamos vivendo, de acordo com o que nós vamos obedecendo. Porque é certamente quando falta alguma coisa dentro de nós, é que Deus pode completar com o que existe de melhor. Para que ninguém possa se gabar, para que todas as pessoas possam olhar e reconhecer verdadeiramente. Era o Senhor que estava falando comigo através dessa pessoa, porque eu o conheço. É uma pessoa simples, é uma pessoa muitas vezes sem estudo, sem capacitação, mas Deus através dele age grandemente, para que ninguém se vanglorie, para que as pessoas elas não olhem o Senhor como se fosse algo que alguém pudesse se capacitar. Por isso que não faz muito sentido. A escola que nós vivemos é a escola do Espírito Santo. Então não tem por que você sentir medo ou se sentir incapaz. Se você se coloca à disposição de Deus, o Senhor ele vai acabar usando a tua vida, usando tudo aquilo que você permite para que o seu nome ele seja exaltado. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 1, versículo 26 a 29, a palavra do Senhor, ela diz assim: Agora, meus irmãos, lembrem-se do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que Deus está sendo visto por Deus. Então, de quem são essas palavras? De Paulo à igreja de Corinto. E ele diz exatamente o que eu acabei de dizer, que as escolhas de Deus não se baseiam nas razões humanas, mas no poder que ele tem de transformar as pessoas. Você pode olhar a tua vida e não se achar capaz, de se achar uma pessoa humilde, de pensar que não tem um estudo, de pensar que não conhece a Bíblia e tudo mais. Isso é normal. No começo nós somos assim, mas nós convivemos com Deus. Nós cremos no Senhor. Aquele evangelho que nós acreditamos mudou primeiro a minha vida. A minha vida. Quem prega o evangelho tem que ser mudado por esse evangelho que é pregado. Senão não tem o menor sentido eu anunciar um Jesus a outras pessoas se ele não transformou o meu coração. Se o evangelho que eu prego não me ensina a ter respeito por Deus, tem alguma coisa errada naquilo que eu tenho falado. Ou falta o quê? O Espírito Santo. Porque não existe transformação, nem arrependimento e nem perdão de pecados. Sem isso, nós continuamos sendo os mesmos, talvez falando de coisas diferentes.
Você sabe quais são os melhores mentirosos que existem na Terra? São os crentes não convertidos, porque eles precisam enganar as outras pessoas. Porque eles não podem parecer como o mundo, apesar deles serem como o mundo, porque eles gastam 1 hora da semana no tempo dele para que possam ser rotulados como crentes, evangélicos, como católicos e seja lá o que for. Tem alguns que dizem que nem praticantes são, e tá tudo bem. O problema todo isso é, para quê? Para que querer parecer uma pessoa boa se Jesus pode te transformar nessa pessoa? Para que continuar vivendo no engano só para poder falar mal dos outros, para poder julgar as outras pessoas? Talvez as pessoas não conheçam, mas Jesus ele está vendo tudo que está acontecendo na tua vida. E Jesus ele diz, conhecerei as árvores pelos frutos. Quais são os teus frutos? Eu acho mais fácil evangelizar uma pessoa que diz que não acredita em Deus do que uma que acha que acredita. Só que você não vê frutos na vida dessa pessoa. Ela não defende Jesus, ela defende a doutrina. Ela não entende a palavra de Deus, ela nem sabe o que é o Espírito Santo. Ela reclama que os sentimentos dela não estão bons. E ela tenta a cura em Jesus? Não, nos homens. Isso é grave, muito grave. E nós temos que nos questionar. Quando eu falo essas coisas, não é para que você procure uma pessoa ou diga isso ou aquilo, mas para que você possa entender que não existe pessoa boa longe de Deus e o que me torna cristão não é o lugar que eu frequento, mas é a maneira que eu vivo. E o nosso chamado, nós já falamos diversas vezes, é de ter um testemunho de transformação para que as pessoas elas possam olhar a nossa vida e entender que o Senhor nos transformou. Não porque nós éramos capazes. E Paulo começa dizendo, agora, meus irmãos, lembrem-se do que vocês eram quando Deus os chamou. Ele está fazendo um convite para quê? Para revisitar o passado. Você consegue olhar a tua vida e ver quem você era quando Deus o chamou? Eu vou começar por mim. Eu era uma pessoa que não acreditava em Deus. Uma pessoa que tinha depressão, uma pessoa que tinha dependência emocional, uma pessoa que tinha vontade de tirar a própria vida, uma pessoa que não sabia o valor das coisas, que buscava todo o prazer do mundo, uma pessoa que já não tinha mais esperança e nem vontade de viver. Essa era a pessoa que eu era. E graças a Deus, eu não sou mais. Depois que eu conheci o Senhor Jesus, não existiu um dia que eu passei ao seu lado que eu me senti triste. Não existiu mais nenhum dia que eu me senti vazio ou não me senti amado. Não existiu um dia ao qual a minha vida não tinha um propósito, ao qual eu não queria acordar para viver, para dizer, Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Os meus sonhos se tornaram os sonhos de Deus, e os meus pensamentos e os meus sentimentos se tornaram os sentimentos de Deus. E eu te pergunto, quem você era quando Deus o chamou? Nós não éramos ninguém. Ninguém. Nós não éramos nada. Deus não chama ninguém que é grande. Deus só chama gente destruída. Gente que já não tem mais esperança. E talvez seja esse o seu estado de agora. Uma pessoa sem esperança, destruída, ao qual as escolhas da vida empurrou para um caminho ao qual você nunca imaginou. E não tem problema, tá tudo bem. Ninguém, quando é chamado por Deus, é chamado porque é exemplo de alguma coisa. Todos nós somos pecadores. Se você conseguir reconhecer, eu sou um pecador, eu sou um desgraçado porque a graça de Deus não está em mim. Eu não faço nada de bom com a minha vida. A minha vida se pauta em coisas materiais, em buscar pessoas, em buscar coisas, em ficar me humilhando. Ou eu humilhando as pessoas. Porque tudo existe dois lados. Se existe um humilhado, existe quem humilha. Se existe um traído, existe quem traiu. E o Senhor ele vai abraçar os dois lados. É isso que às vezes a gente não entende. No arrependimento, Deus abraça os dois lados. Se não tem arrependimento, independente do lado que você está, certo ou errado, você vai continuar afastado de Deus. Então Deus está fazendo uma pergunta. Quem você era? Você se lembra? Você se lembra como era a tua vida? Você se lembra como eram os teus sentimentos? Como eram as tuas escolhas?
Você se lembra do que te machucava, do que te gatilhava, de como era todo dia acordar e ficar buscando alguma coisa? Acho que não tem coisa mais triste do que a pessoa, quando ela não entende que Deus é o amor, ela acha que o amor é as pessoas. E aí cada vez que ela encontra uma pessoa, que alguém é educada com ela, ela já acha que é a pessoa que Deus mandou. E tudo para ela é só isso. É só isso. Eu acho incrível como o mundo ele tem uma capacidade de querer falar de amor sem falar de Deus. Um amor que nada suporta, um amor que nada espera, um amor que não tem paciência, um amor que não tem fidelidade, que não tem verdade, que não tem satisfação. Um amor onde parece que a quantidade é mais importante do que a qualidade. Será que nós escolheríamos como Deus o amor? Será que nós escolheríamos os mais feios, os mais incapazes, os mais pobres? Ou não? Percebe que as escolhas de Deus elas são totalmente diferentes das nossas. Do ponto de vista humano, pouco de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Poucos. Quer dizer que Deus não vai escolher nenhuma dessas pessoas? Não, mas são poucas. Poucas as pessoas. Poucas, muito poucas. Nós analisando do quê? Do ponto de vista humano. Do que o humano ele acha que é importante. Então, quando o humano ele vai escolher, ele quer o mais sábio, ele quer o mais capaz, ele quer o mais bonito, ele quer o mais rico, ele quer o mais poderoso, ele quer de uma família importante, de um sobrenome bom. É assim que nós, enquanto humanos, sem a sabedoria de Deus, escolhemos as coisas pelas próprias coisas e não pelo coração. E isso muda. Conforme o Senhor ele está dentro de nós, nós queremos pessoas que nós podemos chamar de irmãos. Não porque frequentam a mesma igreja, mas porque têm o mesmo comportamento. Porque buscam as mesmas coisas, porque leem a palavra de Deus, porque escutam louvores, porque têm frutos na vida. Já passaram pelo processo ou estão no processo de conversão. E existe uma mudança na vida dessas pessoas. Então, quando Deus escolhe, Ele não escolhe como nós escolhemos. Ele não escolhe. E isso não quer dizer que eu tenho que sair escolhendo desse jeito. Então vou pegar o mais feio que vai dar tudo certo. Sem Deus, seja o feio, seja o bonito, seja o rico, seja o pobre, seja o poderoso, seja o humilde, não vai dar certo. Esse é o ponto. Não é a tua escolha que faz as coisas darem certo, mas é a presença do Senhor. Porque tudo aquilo que dá certo na nossa vida é a bênção de Deus. E aí ele vai explicar por que Deus escolhe dessa forma que nós não entendemos. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. Para envergonhar os sábios, para envergonhar aqueles que acham que estão representando o Senhor. Você acha que Jesus, sendo filho do carpinteiro, uma pessoa humilde, uma pessoa que, segundo a tradição deles, não seria o escolhido de Deus e nem o Messias, eles não conseguem enxergar isso até hoje. Pra você ter uma ideia, os judeus não enxergam isso até hoje. Aquilo que nós vemos, eles não enxergam. Você acha que para eles isso é o quê? É uma vergonha. Por quê? Porque eles queriam um Cristo, um Messias lutador, como foi o rei Davi, um guerreiro, um destruidor, não um sofredor, não alguém que fala sobre pecado, sobre coisas que nós não podemos ver. Eles viam os milagres e parece que Deus estava dando para quem não merecia. Eles mereciam, eles estavam lá observando a lei, eles abriam a porta da igreja, no bom sentido. Aquele não. Esse não é ninguém, é só o filho do carpinteiro. Pessoa humilde. Não é certo isso. Você percebe o quanto nós atrapalhamos o agir de Deus quando nós queremos determinar por onde Deus vai falar ou não vai? E aqui também você, por favor, liga a sabedoria. Porque se você procura a Deus por vestígios, então é pobre, então não, tá falando que é pobre, não, tá falando que é burro. Você desculpa a expressão mais clara, não, mas não funciona assim. Você sabe por quê? Porque quando Deus estiver dentro dessa pessoa, ela não vai mais ser assim. Ela vai mudar. E é justamente por isso. É quando a gente olha aqueles que não são, fazendo as coisas do que aqueles que se dizem capazes, que nós entendemos o poder de Deus dentro daquela pessoa.
E as pessoas que mais evangelizam não são as mais capazes, não são as mais estudadas, não são as mais bonitas, mas são aquelas que mais obedecem o Espírito Santo, que não tem medo de falar quando Deus fala, mesmo na limitação, mesmo na simplicidade. Você consegue notar que o Senhor está fazendo a obra através daquela pessoa. Não vai ser através do sábio. Talvez você esteja aí olhando, falando, poxa, mas eu não sei o que falar. Poxa, olha a minha vida no passado. Como que eu vou falar de Jesus para alguém? É justamente você que é a testemunha que Deus quer. É você que não tinha nada. É você que todo mundo vai olhar e falar, rapaz, Deus mudou a vida desse cara, ou Deus mudou a vida dessa moça, dessa mulher. Porque eu sei as coisas que ela fazia, hoje ela não faz mais. E tem gente que vive aí nesse eterno quase. Talvez você não chegou ao extremo porque tenha medo, mas uma hora você vai chegar. Porque é fácil quando a gente olha uma pessoa que ela está desesperada, tomando decisões desesperadas. O duro é quando a pessoa ela vive uma vida inteira naquele quase e não sai de cima do muro. Não nega a vida dela, não faz nada, porque ela se baseia como se a bondade dela não fosse ser tão ruim quanto os outros são. Não é porque você não se viciou com droga que você não é um drogado, viu? Não é porque você não faz as coisas na consequência do que o outro faz que você deixa de ser. Só de ter a vontade de ter alguma coisa, Jesus nos ensina, só de pensar em adulterar já adulterou. Poxa, mas quem pode não pensar? Quem está tomado pelo Espírito Santo. Se os meus pensamentos são os de Deus, eu não penso essas coisas. Só que é difícil a gente acreditar na luz quando a gente vive no meio da escuridão. Então Deus escolhe aquilo que para o mundo é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. É Jesus, é a nossa vida. Deus não nos escolheu porque nós somos capazes, mas pela nossa fraqueza. Como Paulo dizia, é quando sou fraco que Deus, Ele me faz forte. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Você é um desprezado? Você é um escolhido. Tá percebendo? E você vai entender daqui um pouco por que Deus escolhe somente as pessoas que não têm capacidade. Por que Ele capacita aqueles quem Ele escolhe. Acha humilde e diz que não tem valor. E talvez a nossa vida nem tivesse mesmo. E tá tudo bem. Eu sempre falo que tá tudo bem porque às vezes esse é um mimimi. É isso que a gente fica ali, mas porque eu não fiz isso, porque não sei da onde, mas só dá desculpa. Deus não quer saber da tua desculpa, Deus conhece as tuas limitações. E Ele vai explicar pra gente por que Ele age dessa forma. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso. Eu nunca vou poder chegar para Deus e falar, olha como eu sou capaz. Hoje vocês vão ouvir a música 78. É porque eu sou um músico? Não, é porque eu sou obediente. Tá ficando boas músicas, tá ficando boas letras? É porque eu nasci para fazer isso? Não, não nasci. Eu não entendo nada das coisas que eu faço. Eu faço porque Deus assim me capacita. E assim como esse devocional, que é ligado ao microfone. E falado. Enquanto aqueles que são estudados, enquanto aqueles que estão de terno, estão lá vestindo a roupa, tá lá em cima, não sabe o que fala. Ou quando fala para doutrinar as pessoas. Por que não falar a verdade? Por que não falar o que está na palavra? Por que não se colocar à disposição de Deus? Por que não se quebrantar? Eu não tenho vergonha nenhuma. Quantas vezes já me ouviram dizendo, eu sou um lixo, eu não sei, eu não faço. E tá tudo bem, eu tô aqui fazendo. É por causa de mim, porque eu sou super capaz, super... Não, é porque Deus veio transformando. Deus veio transformando. Porque quando a vida ela era minha, eu só me destruía. Pois sabe que está sendo visto por Deus. Quando as pessoas veem você fazendo aquilo que você não tinha capacidade, você sabe quem que elas estão vendo? O próprio Deus, o próprio Cristo, a ação do Espírito Santo. Porque não dá para você falar, não, essa pessoa ela era capaz de fazer o que ela está fazendo, de evangelizar, de pregar, de mudar, de fazer, não é. Nem 9 meses de uma clínica de recuperação faz o que uma semana lendo a palavra de Deus faz na vida de uma pessoa. Porque a gente muda de dentro para fora. Se não desarmos gatilho emocional, a pessoa sai dali de dentro e já faz a mesma coisa. Pode ficar anos preso numa cadeia. Ele sai e faz a mesma coisa. Esse é o ponto em questão. Enquanto a minha mente estiver dominada pelo diabo, o meu comportamento vai ser só treva. E não adianta prender, bater, repreender e falar,
Não que não tenha que se corrigir, mas tenha que se ensinar através da nossa própria vida. O que eu sempre falo para vocês? Que nós somos a primeira Bíblia que todo mundo lê. Você acha que isso é uma ideia que eu inventei da cabeça? Ou não? Outras pessoas chegaram a essa mesma conclusão. Se a gente continua lá em 2 Coríntios 3, versículo 3, 5 e 6, a palavra do Senhor ela diz assim: Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Então Paulo, novamente escrevendo para Corinto, na primeira carta, ele está dizendo a razão por qual Corinto, uma igreja totalmente desobediente, uma igreja totalmente problemática. E quando a gente vê igreja, pensamos em reunião de pessoas. Não pensa num prédio, num templo, nem na administração, nem nada. Por quê? Porque era uma cidade portuária, era uma cidade pagã, só tinha grego lá, tinham costumes diferentes. Então, quando o evangelho caiu no meio dessas pessoas e começou a mudar essas pessoas que eram totalmente desregradas, alguma coisa diferente aconteceu. Não foi só um pensamento, não é uma filosofia, não é a mesma coisa que as faculdades atuais fazem, né? Que dá aquela... Nossa, dá dó, sinceramente dá dó. Enquanto Jesus, ele nos exalta como pessoas, nos extraindo o melhor de nós mesmos. Os pensamentos, os humanos, só nos transformam no pior. E aí fica aquela vaidade, aquele orgulho de ser alguém estudado, mas não faz nada de bom, a não ser discutir e reclamar os seus direitos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo. Quem que é a primeira Bíblia? Somos nós. Quem que é a carta que Deus escreveu? Somos nós. E assim que a nossa vida ela precisa ser, uma carta escrita pelo próprio Cristo, não apenas pela mudança, mas também pelo conhecimento da palavra de Deus, por saber reconhecer tudo aquilo que Jesus fez de bom por nós, por saber agradecer a Deus pela vida em oração, pelo louvor ao Senhor, pela ajuda na evangelização e tudo aquilo que nós fazemos juntos de Deus e entregues por nós. Então sempre vai existir alguém evangelizando, sempre vai existir alguém testemunhando, e essa pessoa se torna uma carta de Deus. Você se sente uma carta escrita por Deus? As pessoas podem olhar a tua vida e falar, olha, lá no passado ele era diferente, agora ele não é mais. Ou não, faz tempo que você está aí, ouvindo o devocional, já faz 1, 2, 3 anos, mas continua com os mesmos hábitos. Ainda não parou para ler a Bíblia, ainda chega na sexta-feira, tem que sair, dar aquela paulada, né? Tem que sair e fazer o que todo mundo faz. Eu não deixo de estar no meio das pessoas quando Deus pede, mas eu não estou lá para fazer o que eles fazem. Eu estou lá para mostrar que existe um caminho que eles não conhecem. Porque enquanto não for ninguém pregar a palavra nesses lugares, eles vão continuar perdidos. E o nosso chamado é esse, é amar o próximo. E quando eu amo, eu não olho só para mim e falo, poxa, eu já conheço a Cristo, os outros que procurem se conhecer. Não, eu vou lá testemunhar, porque o meu testemunho ele tem muito peso. A mudança que Deus fez, os frutos que Ele tem dado, faz muito peso. O que eu não posso é ficar nisso. Porque daqui um pouco é um acidente aqui, é uma coisa ali, e eu acho que está tudo bem. Eu não sei, mas tudo aquilo que é compulsão não vem de Deus. Depois que eu conheci o Senhor, a minha vida ela entrou em equilíbrio. Já não tem mais os mesmos hábitos, já não tem mais os mesmos vícios, já não é mais aquela comilança, nem aquela bebelança, né? Nem ser beberrão, nem ficar bebendo, nem fazendo. Mas é você tentar fazer exatamente o certo. E se algo te faz mal, sai do meio daquele lugar. Agora eu tenho que entender, será que eu não sou o mal daquele lugar?
Será que não sou eu que estou criando todo aquele tumulto dentro daquele lugar? Então, antes de você achar um culpado, fique em silêncio, para ver se o culpado não é você. Vê se não é as tuas próprias reclamações, vê se não é a tua própria maneira de falar, gritando, berrando, sabe? Nossa casa não é lugar, nossa casa é casa de oração. Não é lugar para ficar berrando, nem xingando, nem nada. E a verdade é uma só. Quando nós estamos com o Senhor na presença de Deus, nós não temos esse comportamento. E nem pode se ter. Nós somos amor e somos perdão. Nós vamos ter que viver bem com todas as pessoas. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, e ela não estará gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Então, onde está a lei de Deus? Está dentro do nosso coração. Antigamente, aonde estava a lei de Deus? Estava escrita dentro de um livro. Mas, graças à presença de Deus, essa lei veio para dentro de nós. Então, quando eu quero consultar, até mesmo uma pessoa que não acredita em Deus, ela sabe o que é certo e o que é errado. Se ela não soubesse, ela não mentia. Se ela não achasse que tivesse algum tipo de punição, de castigo, que ela não quisesse se parecer melhor, ela não mentia. Então o Espírito, ele acaba incomodando. Nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Nós podemos nos iludir por causa que o diabo é o pai da mentira. Mas não é esse o ponto da coisa. Está em nós a lei de Deus. Ela está em nós. Quando eu faço alguma coisa que é errado, o Senhor, ele me incomoda na hora. E quanto mais desperto, ou quanto mais nós compreendemos a presença do Espírito Santo, quanto mais a luz de Deus nos permite enxergar e a sua sabedoria, mais nós compreendemos que isso é uma verdade, que a lei está escrita no nosso coração. E esse é um ponto interessante. Lá atrás, quando eu comecei a conhecer o Senhor e comecei a me converter, eu não tinha ainda muito lido a palavra de Deus, e quando a gente começa lendo, a gente não entende nada. É normal, porque é o Espírito quem nos ensina. Porque primeiro a gente nos arrepende, para depois adquirir sabedoria, não é ao contrário. Eu leio a palavra para entender que eu sou um pecador. E lá atrás eu tinha uma poesia que eu tinha escrito que citava exatamente isso, que a lei estava escrita em corações de carne. Existem outras traduções que elas tratam desse jeito, não em corações humanos. Poxa, como que eu poderia saber dessas coisas? Mas já era o Espírito Santo dizendo coisas que eu poderia escrever, aos quais estavam alinhados, da mesma forma que ele fez com Paulo, da mesma forma que ele vai falar com você. Por isso nós não temos que nos preocupar com o que nós vamos falar, apenas em obedecer. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho. Novamente, a mesma coisa que foi dita acima está sendo repetida abaixo. A capacidade, ela não está em nós. Nós não temos essa capacidade. Nós não temos. E aqui vem, pois a nossa capacidade vem de Deus. Então você não precisa ter medo, você não precisa ter receio, você não precisa, não consigo, no que eu vou falar? Cara, você não precisa se preocupar com nada. Você precisa apenas obedecer os pensamentos que Deus coloca dentro do teu coração, sem duvidar, sem ficar pensando, o que o outro vai pensar, será que vai dar certo? Deus não é Deus de dúvida, Deus é Deus de certeza. Quando nós participamos da obra de Deus, nós apenas falamos. Falamos, e quem faz a obra é o Espírito Santo. Sempre vai ser o Espírito Santo. Não existe a melhor passagem para você mandar para a pessoa, porque não é a passagem que vai mudar a vida da pessoa. É o teu testemunho, é a fé. Você precisa, entre aspas, vender muito bem o que Deus fez na sua vida. Como mudou a tua vida, como mudou os teus sentimentos. Aí sim as pessoas elas vão começar. E também não adianta você sair querendo pregar a palavra para todo mundo. Tem um momento certo, você vai entender. A hora que Deus incomodar, fala, você fala. Não é, eu preciso falar, não, essa precisa de ajuda, não, porque essa está perdida. Não cabe a mim julgar. Quando Deus ele coloca uma pessoa na minha cabeça, ele coloca primeiro para mim orar, para ir preparando o terreno, para mim entendendo, e Deus ele vai revelando sobre a vida dessa pessoa, para quando eu encontrar essa pessoa. Então quando nós evangelizamos alguém, às vezes falamos alguma coisa que está acontecendo naquela vida da pessoa, não foi porque alguém veio fazer fofoca para nós. E eu não gosto de ouvir, porque para mim toda história tem dois lados. E às vezes eu tô olhando o lado de uma pessoa que está se sentindo magoada, chateada. Sempre esse lado ele vai estar distorcido pro lado dele. E o outro vai ser distorcido. Nós só podemos falar a verdade quando o Senhor ele está conosco.
Então tem que saber olhar as coisas do jeito que são. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. Então uma pessoa não consegue perdoar sem Deus, ela não consegue servir a Deus, sem o Espírito. Só conhecendo a palavra ela não consegue. Eu posso entrar num seminário, eu posso entrar num, não sei como é que chama o curso que forma pastor, posso entrar num negócio, posso morrer lendo a Bíblia. Não muda nada. Precisa do Espírito Santo. E é o que eu sempre falo, precisa do Espírito Santo. Precisa do Espírito Santo. Não é só estudo da palavra, precisa do Espírito Santo. É necessário que o Espírito esteja conosco. E qual é a razão? A lei escrita mata, mas o Espírito dá a vida. Se eu só ficar seguindo o que está na palavra, sem a presença do Espírito, eu vou morrer. Não adianta. Se eu não conseguir reconhecer, se eu não conseguir servir, se eu não conseguir obedecer, a letra ela não serve de nada. Mas a vida que nós temos hoje, nós temos por estar unidos com Cristo. Amém? Que o Senhor lhe possa continuar nos capacitando, que as pessoas possam reconhecer que a nossa capacidade ela vem de Deus, que eu possa continuar obedecendo o Senhor e cada vez mais crescendo junto ao Espírito Santo, que a minha vida seja realmente tudo isso que Deus sonhou e planejou, e nós possamos viver toda a eternidade junto, possamos continuar divulgando e evangelizando e fazendo tudo aquilo de bom que o Senhor fez na nossa vida. Sabe, não tenha medo de falar do Senhor, de postar sobre o Senhor, de ajudar a dividir a palavra de Deus, mesmo que a tua vida hoje não pareça. Se você permanecer no caminho, amanhã você vai ser aquilo que ninguém mais acreditava que você poderia. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia. Quando te chamar, responde, meu Senhor. Não me deixes desistir do teu amor. Tu conheces bem os meus sofrimentos e sabes como me livrar dos meus tormentos. Te procuro, pois és minha salvação. Tem minha alma e também o meu coração. Sinto tanta paz quando estás comigo, me protegendo das armadilhas do inimigo. Oh, Pai, perdoa nossas ofensas, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Oh, Pai, perdoa nossas ofensas, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Torna meu coração manso e humilde, pela tua sabedoria, Jesus, me corrige. Ensina-me sobre as águas a caminhar.
deixar cair.